Deixa eu botar para gravar. Compartilhar a tela. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Tá fazendo um barulho agora que eu estou lavando o chão. Então, separei para a gente fechar hoje o capítulo referente às ligações, tá, pessoal? Passei um videozinho para vocês para fechar alguns conceitos importantes, né? Como a teoria do octeto, que eu diria que é uma das teorias, né, mais importantes para a gente conseguir entender, né, as ligações, os tipos de ligações. E aí eu passei esses videozinhos para vocês enquanto eu estava terminando de preparar esse material, né, que era um material com os exercícios do professor Luiz, né, de um link que ele deixou para corrigir. E aí vocês me lembraram semana passada, né, dessa correção. E aí eu coloquei, consegui incluir aqui nos exercícios. Tá bem? Então vamos lá. Então, vou corrigir a prova. A primeira questão era uma questão sobre os modelos atômicos, tá? Eu apresentava, né, os 4 modelos e perguntava qual era o modelo mais atual, né? Então, igual o pessoal da prova de sábado, né, também tinha uma questão sobre os modelos atômicos, né? A gente fala lá no início, na primeira aula, a gente fala sobre os modelos. E aí eu perguntava aqui qual era o modelo mais atual, né? Dentre os que a gente conversou, é o modelo de Bohr. A grande maioria acertou essa questão. A outra questão era uma questão associada à terminação no subnível de energia, né? Nós tínhamos a nossa tabela periódica, eu apresentei ela, no caso, o professor Luiz, que deu esse primeiro capítulo e segundo, né? Ele apresentou para vocês, provavelmente, como era a terminação, né? A classificação da tabela periódica frente às terminações das distribuições, né? Em subníveis. Então, nós tínhamos o bloco S, as 2 primeiras colunas é o bloco S, as 6 últimas como o bloco P, as do meio como o bloco D, certo? E as 2 linhas do final como o bloco F. Nessa questão, eu perguntava sobre a terminação S2, né? Ela é referente aos metais alcalinos terrosos, ao nosso grupo 2. Então, seria essa a resposta. Então, essa daqui alguns alunos acertaram, e alguns marcaram metais alcalinos. Metais alcalinos, ele termina em S1, tá? Então, a resposta correta seriam os terrosos. Bem, a outra questão era uma questão para vocês calcularem, né, a quantidade de elétrons. Ao calcular a quantidade de elétrons aqui, eu dizia o seguinte, que nós tínhamos o átomo de enxofre, né, e que o átomo de enxofre ele tinha número de massa 32 e número atômico 16. Só que eu queria saber a quantidade de enxofre do ânion, né? Esse ânion, ele tem -2 de carga. O que significa isso? Significa que ele ganhou 2 elétrons, né? Então, o número de elétrons do átomo seria 16, que é o próprio número atômico, o número de prótons, né? Quando a gente fala que ele é um ânion, significa que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então, ele ficaria como 16, que seria o número inicial, mais 2, então totalizaria 18 elétrons. Então, no caso, a resposta seria 18. Essa questão, que foi uma questão que estava com a chave de resposta trocada, estava 16, né? Então, alguns alunos inicialmente tinham marcado 8 e tinham errado, por isso tinham tirado 3 na prova, né? Porque a resposta, quando eu cliquei, acabou indo para o 16 em vez do 8. E aí, na hora que eu fui corrigir, eu verifiquei que estava errado, né? Essa chave de resposta e alterei no sistema. Então, a nota já está alterada. Agora, por exemplo, quem foi passando a resposta de um para o outro, acabou marcando 16, né, sem fazer o cálculo, porque falaram, eu errei porque a resposta é 16, mas não era, né? Até um aluno que veio conversar comigo sobre essa questão, e aí eu vi, caramba, a chave de resposta está trocada mesmo. Então, nesse caso, era uma questão do oxigênio, eu queria saber a quantidade de nêutrons, tá? O número de massa é 16, o número atômico é 8. Então, para a gente descobrir o número de nêutrons, é só a gente fazer uma subtração, né? Então, a ideia aqui seria, o número atômico é 8,
número de massa é 16, tá? Então, como a gente tem, né, uma formulinha que a quantidade de elétrons ela é desprezível, para a gente encontrar o número de nêutrons, a gente pode utilizar o número de massa como somatório de prótons mais nêutrons, considerando que elétrons é desprezível. Então, nesse caso, nós temos que o número de nêutrons é 8. Gente, vou só trocar minha internet aqui, porque deve estar picotando. Eu tô com a internet lá da sala e eu tô no quarto. Só 2 minutos. Que aí não vai cortar tanto. Oi? Voltei. Estão me ouvindo bem? Ó. Eu vi aqui, Sim. a internet estava travando, Drica, deve ser por conta do... Porque eu estava com a internet errada. Gente, alguém riscou aí. Eu não sei se eu consigo apagar. Consigo. Então, gente, essa questão é uma questão que a gente vai precisar calcular, né, o número de nêutrons. Então, a resposta correta era 8. Oi? Alexandre? Oi. Acho que foi o outro Alexandre que falou alguma coisa. Eu fiquei confusa se ele estava falando comigo. Não, foi o cachorro. Ah, tá. É o Marcelo ou é o Alexandre? Alexandre. Ah, tá. Entendi. Beleza. Mas eu sou Alexandre, mas não converso com cachorro, não. Que bom, né? Oh, meu Deus. Tô brincando, hein? O outro Alexandre. Então, gente, essas eram as respostas. Alguma dúvida em relação à correção da prova? Ah, beleza, Marcelo, sem problemas. Acho que só tem a Drica, que fez a prova. iPhone, não sei quem é. Quem é iPhone? Que está participando da aula? É Vanessa? Não me recordo. Bem, então, gente, agora a gente vai fazer a correção da lista 2, né? Na semana passada eu deixei uma lista 2 para vocês, que era uma lista referente às ligações, tá? Seguinte, o que eu coloquei nessa lista? É uma lista pequena, 6 exercícios apenas, tá? Na primeira questão, é uma questão que diz o seguinte: todas as afirmações em relação às ligações químicas estão corretas, exceto... Então, a gente conversou, né? Como é que seriam as ligações iônica, covalente, metálica. Aí na letra A diz o seguinte: um não metal, ou seja, um ametal, mais hidrogênio forma ligação covalente. Um ametal mais ametal forma ligação covalente. Na letra C, substância que apresenta ligação iônica e covalente é classificada como covalente. Na letra D, metal com metal, ligação metálica. Letra E, metal e hidrogênio, ligação iônica. Na opinião de vocês, qual seria a resposta que está incorreta? Vocês fizeram a lista 2? Não estou nem achando ela. Já está misturada com a do outro. Mandei semana passada. Eu passei essa lista, não passei, gente? Eu tô ficando confusa. Passou, professora? Ah, tá. E, gente, será que eu não enviei a lista? Se eu não enviei, não tem problema. A gente corrige a do professor Luiz, depois a gente corrige essa. Adriana, lembra se eu passei? Passei, né? Adriana? Não lembro. Larissa estava na aula passada? Não me lembro. Camila tá aí? Camille, passei, Larissa, beleza. Tá? Então, gente, vocês chegaram a fazer? Na opinião de vocês, qual é a resposta da número 1?
Não. Acho que ninguém fez a minha lista, né? É. Tô achando Eu tô isso. achando. Fez, Alexandre? O Machado? Não. 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 Alexandre Serro também não. Marcelo, Larissa. Eu iPhone, que eu imprimi, não acho sei que quem é. perdi. Camille. Não? Então, vocês vão fazer nesse instante. Olha que maravilha. Vão fazer junto com Que a isso, titia. professor? Olha, estou aqui, né, corrigindo o negócio, vocês nem fizeram, gente. Corrida semana, né? Pô, bota a corrida nisso, professor. Então, eu vou passar para vocês 30 minutos para vocês fazerem essa lista. Para a gente poder fechar esse conteúdo, ok? Tá bom? Por gentileza, Michele, você pode botar ela no Zap de novo? Posso. Vou enviar novamente para a gente poder corrigir. Professor, envia aí, fazendo favor. Tá bom. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp no computador que eu fechei, por causa do barulho, e aí eu vou enviar agora. Para a gravação não ficar muito longa, eu vou parar a gravação nesses 30 minutos aí para vocês poderem fazer. São 6 exercícios, aí eu quero que vocês façam, por gentileza, os 6, para que a gente possa corrigir. Oi, Carlos, eu vi que você entrou aí agora. Você fez a lista 2? Foi a lista que eu passei para vocês na semana passada. Estou abrindo aqui o WhatsApp para poder mandar para vocês a lista, para a gente poder corrigir. Estou enviando aí. Enviei no grupo, gente. Vocês vão ficar aqui na aula, já fica aqui direto. Melhor, né? Porque senão depois demora para acessar. É o quê? Sim, porque em momento algum fala sobre essa consideração. Bom, a professora nunca citou sobre. Você está falando o quê? Sobre a resposta da Larissa, Camille? Nunca foi, não é uma consideração que tem que seria citada, né? Porque ela está errada, né? Quando a gente lê, ela diz, ó, substância que apresenta ligação iônica e covalente é classificada como covalente. Não. Covalente é covalente, iônica é iônica. Então, a resposta mesmo é letra C. Mas eu quero que vocês tentem fazer as demais também. Certo? Mas esse raciocínio de vocês está correto. Realmente, a número 1 é letra C. Até coloquei aqui. Tá? Substância que apresenta ligação iônica covalente.
Tá até errado isso aqui. Deixa eu até botar aqui, acertar. A resposta é a letra C, substância que apresenta ligação iônica. É classificada como iônica. E covalente é classificada com ligações covalentes. Então, a alternativa C realmente é a incorreta. Aí, a número 2 é essa, do dióxido de carbono. Vocês vão fazer pelas ligações carbono e oxigênio, né? Qual seria a representação? E aí, eu vou dar esses minutinhos para vocês tentarem fazer. Aí, eu quero que vocês façam todas elas, por favor. É importante essas questões, pessoal. Vou só parar a gravação por enquanto, porque senão depois fica muito pesado. Depois a gente retorna.